Eu sou fruto de vários milagres de Deus. Desde o meu nascimento, quando o médico dizia, durante o parto, que minha mãe tinha que me abortar. Durante aquele momento, e minha mãe, como uma boa italiana, meu pai disse que ela falou isso: o senhor se vira, que o senhor vai salvar o meu filho. E minha mãe nunca mais pôde ter filhos por causa do meu nascimento. Mas eu nasci por um milagre, porque eu seria abortado segundo o médico. Segundo milagre, fora outros, há uns 20 anos atrás, nós descobrimos que eu tinha um problema genético muito sério, que quando foi descoberto era para que o meu fígado, ou o meu coração, ou o meu cérebro, ou outros órgãos meus já estivessem sendo atingidos, e não tinha órgão nenhum atingindo. E o médico disse: padre, o senhor tem que agradecer, porque ele era católico praticante, e ele dizia, porque isso é um milagre, qualquer pessoa nesta situação já estaria morrendo. Atenção, terceiro milagre. Há um mês, eu tive uma infecção muito forte. Muito forte. Essa infecção me conservou 15 dias num tratamento. Essa infecção criou aqui todo de um lado, né, a dificuldade até para andar um mês atrás. Quando foi formada ali uma comissão de médicos para examinar, eles imaginavam que eu ia ficar paralisado por causa de uma síndrome. Depois de 5 dias me revirando de tudo que era lado, fazendo todo tipo de exames, no final se chegou à conclusão de que eu não tinha aquilo. Se tinha, tinha desaparecido pela graça de Deus. Amém? Por isso, meu querido, aprenda realmente a entender que quando Deus está no teu coração, se você presta atenção naquilo que Ele te diz e guarda no teu coração, você não somente ouve, mas você guarda no coração. Na hora que o inimigo tenta, quando vem os problemas, dizer: está vendo? Está vendo o que está acontecendo? E ele tenta fazer com que você desanime ou desista. É porque você ainda não entendeu que aquele que tem realmente o Deus vivo não chora, não se lamenta, mas louva ao Senhor, porque crê que Ele jamais nos abandona. Diga amém. Você crê nisso? Meu querido, quando há 2 dias me avisaram que eu tinha que falar sobre esse tema, porque eu tinha sido avisado que eu ia ter somente um tema, e eu gosto de preparar tudo. Gosto de dobrar os meus joelhos, gosto de me colocar na presença de Deus, gosto de pedir que Deus me diga o que o Senhor quer que eu fale. Não quero falar aquilo que eu acho, mas eu quero falar aquilo que o Senhor deseja. 2 dias atrás, quando me falaram, tem que falar sobre o batismo no Espírito, eu me ajoelhei e eu pedi ao Senhor: Senhor, inspira-me. Eu pedi a doce Virgem Maria: intercede, mãezinha querida. E imediatamente naquela oração veio à minha mente um encontro que eu tive com um jovem que me procurou, como tantos outros que estão às vezes dentro da igreja ou até se afastaram. Pessoas boas, mas pessoas que chegaram a esta situação deste jovem. Por isso eu peço que você abra o seu coração. Este jovem disse: padre, eu quero voltar para Deus, o que é que eu tenho que fazer? E eu perguntei para ele: meu querido, o que é que aconteceu? E ele me respondeu de um modo muito fácil, simples, direto. Eu percebi que eu estava tentando viver a minha fé em marcha lenta.
E ele contou, preste atenção, que o afastamento começou lentamente, começou devagar. Primeiro ele deixou de rezar por cansaço. Depois ele foi deixando a missa, dizendo que tinha falta de tempo. Ele ia repetindo sempre, amanhã eu volto. Até que os meses foram passando. E ele se tornou o famoso católico não praticante. E eu sempre pergunto, como é que alguém pode dizer, eu sou católico não praticante? Não existe. É conversa fiada, inventada pelo demônio. Católico é aquele que vive. Amém? Católico é aquele que pratica. Católico é aquele que encontrou realmente a Jesus Cristo como caminho, verdade e vida. Católico é aquele que experimentou o Senhor tirando do fundo do poço e restaurando o seu coração. Por isso, o jovem voltou a perguntar para mim, o que faltou? O que é que eu devo fazer? E é exatamente aquilo que eu vou falar para você. Eu vou falar de algo que na vida do cristão não é opção. Eu vou falar de algo que não é propriedade de movimento nenhum. Eu vou falar de algo que foi a condição dada por Jesus Cristo. O batismo no Espírito Santo. Amém? O batismo no Espírito Santo, meu querido e minha querida, não é uma opção. Isso é coisa de carismático. Deus usou a renovação. Mas o batismo no Espírito Santo é de Jesus Cristo. João Batista, quando apontou para Jesus, ele disse, eu batizei com água, mas depois de mim vem aquele que é maior, que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Por isso o verdadeiro cristão não é devagar, quase parando. O verdadeiro cristão, ele vibra. Eu digo para vocês, cada vez que eu abro a Bíblia, meu coração vibra. Cada vez que eu celebro a missa, é como se fosse a minha primeira e última missa. Cada vez que eu rezo o Santo Terço, o Espírito Santo me faz sentir a mão, de Nossa Senhora segurando e me levando para Jesus Cristo. Cada vez que eu prego, e eu sou uma pessoa muito tímida. Não, é verdade. Tem gente dando risada, mas é verdade. Imaginem, eu entrei no estádio do Morumbi, 150 mil pessoas. Eu tinha talvez 30 anos. Imaginem 150 mil pessoas na sua frente. E eu lembro que eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer e orei, dizendo, Senhor, e agora? E Ele, no meu coração, dizia, e agora você prega a minha palavra, porque a palavra irá transformar vidas. Cada vez que eu prego a palavra de Deus, eu entro tremendo, mas eu tenho a certeza que esta palavra, quando ela cai no coração que é igual a terra boa, que se abre e tem desejo de Deus, eu creio que não importa o que pode ser a tua vida, não importa o que a tua vida tenha sido, mas quando a palavra de Deus, regada pelo Espírito Santo, entra, milagres acontecem. Amém? Cadê as palmas para o Senhor? Aleluia! Glórias a Deus. Se for para mim estava bom, mas se for para Jesus estava muito ruim. Alguns vão dizer, mas Padre Alberto, eu vou à Santa Missa, eu rezo, eu sou diferente. Esse jovem também fazia tudo isso, e muito mais. Ele era líder do grupo de jovens, ele organizava eventos, mas de repente, ele caiu naquela armadilha terrível de Satanás, das desculpas.
Ele começou a cair justamente nesta armadilha que a gente vê no mundo. A sua maior necessidade, meu querido e minha querida, é justamente não simplesmente aprender mais coisas, não é fazer mais cursos, não é simplesmente decorar doutrinas, mas primeiro, a tua maior necessidade é você realmente deixar que o Espírito Santo acenda de novo aquilo que talvez se apagou na sua vida. E eu vou dar um exemplo que você muito conhece. Você já ouviu falar de Nicodemos, sim ou não? No capítulo 3 de São João, ele era um homem religioso, preste atenção, porque eu como padre, você como leigo, não, eu tenho mais até 10h40, mudou o horário? Bom, amém. Preste atenção, preste atenção, é muito importante. Nicodemos era como nós, ele rezava 3 vezes ao dia, jejuava 2 vezes por semana, ia ao templo para fazer as cerimônias do templo. Mas Nicodemos precisou procurar Jesus Cristo para perguntar: o que é que eu tenho que fazer? Jesus não mandou ele rezar mais, Jesus não mandou ele jejuar mais, Jesus não mandou ele ir mais, porque ele ia ao templo. Mas Jesus falou primeiro: você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Você precisa, meu querido e minha querida, da experiência do Espírito Santo, que um dia você recebeu na graça do seu batismo, que foi confirmado no crisma, que é alimentado e renovado a cada Eucaristia. Cada Eucaristia deveria ser a renovação do batismo no Espírito. Mas quantas vezes nós continuamos com uma vida rotineira, fazendo até as coisas às vezes por costume, indo à missa por obrigação. Não devemos ir à missa, dizia o Papa Leão XIV, por obrigação, mas devemos ir à missa porque encontramos Jesus Cristo e reconhecemos que sem Ele nós não podemos fazer nada. Cadê as palmas para Jesus? Aleluia, glórias a Deus. Então repare, não existe fé viva sem o fogo do Espírito. Olhem para a Virgem Maria. Como é que aconteceu o milagre impossível para os homens de ela gerar uma criança? Por obra do Espírito Santo. Amém? Amém? O próprio Jesus Cristo, quando saiu das águas do Rio Jordão, veio sobre ele o Espírito Santo. E com isso Deus estava mostrando: você precisa deixar o Espírito Santo realmente agir. Você precisa deixar que o Espírito Santo faça. Primeiro, você ter a experiência de ser amado por Deus. Uma amiga psicóloga minha dizia: padre, a maior necessidade das pessoas é se sentir amado, amada. Você precisa ter a experiência de sentir que Deus te ama. Deus é capaz de te restaurar. Ele te ama com amor eterno. Você não deve olhar para o seu passado e se acusar: ah, porque eu fiz isso, ou porque me fizeram isso. Mas você tem que ter a certeza que a partir do momento em que você abriu o seu coração para Deus, o passado ficou no passado e para Deus não importa mais. Amém? Para Deus não importa mais, porque o amor dele é muito maior do que o teu passado. Ah, meu marido isso, minha esposa aquilo, meus filhos não sei o que, meus pais não me amaram. Ah, mas eu errei desse jeito e daquele jeito. Dobra o teu joelho, levanta os braços e dá um sorriso, porque Deus está sempre sorrindo. E Deus está sempre repetindo: eu te amo. Eu te amo tanto que eu mandei o meu filho para ser o caminho que você deve seguir. Amém, aleluia. Glórias a Deus.
Repare, meu querido, se Jesus deseja tanto este fogo aceso, é porque Ele sabe, sem este fogo, nós ficamos fracos, cansados, secos por dentro. É por isso que quando os discípulos, lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, todos entusiasmados, aleluia, glórias a Deus, com certeza eles estavam pulando, eles estavam cantando como o irmão Gabriel, né? A minha vitória chegou, né? E chegaram para Jesus: é agora que nós vamos arrebentar a boca do balão, Jesus. E Jesus disse: epa lá, epa, João batizou com água, ele repetiu, mas vós daqui a pouco sereis batizados no Espírito Santo. E eles rezaram a novena menos rezada e mais esquecida, que é a novena do Espírito Santo. Durante 9 dias eles rezaram, e Jesus explicou, Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, diga aleluia. Eu não ouvi o aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força. Que maravilha, Senhor. E o que é que aconteceu? 9 dias depois, na sala do cenáculo, e nós podemos dizer hoje é a sala do cenáculo aqui, vieram as línguas de fogo. Vieram e aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, aleluia. Naquela sala estava a Virgem Maria, novamente renovando aquela unção do Espírito, e com certeza Nossa Senhora estava cantando, minha vitória chegou. Vocês não acreditam? Sim ou não? Se ela conhecesse a música, estava cantando também, amém? Portanto, meu querido e minha querida, você tem que entender, o batismo no Espírito Santo não é poder humano. Você não alcança porque você é bom, você não alcança porque você faz isso ou você faz aquilo. O batismo no Espírito Santo é poder do alto, é dobrar os joelhos, é levantar os braços, é dizer, Senhor, manda sobre mim este fogo para renovar aquilo que eu recebi na graça do meu batismo. Manda este fogo. Quando você dobra os joelhos, não coloca naquilo que você faz a segurança, mas você realmente pede ao Deus Todo-Poderoso, este fogo vem primeiro e te dá a experiência de ser amado. Essa psicóloga, ela dizia, padre, o que eu vou falar significa que eu posso perder quase metade dos meus pacientes. Quase metade, ela dizia. E eu perguntei por quê? Porque uma parte dos meus pacientes, se encontrassem realmente a Jesus Cristo, deixando o Espírito Santo agir e dar a eles a certeza do amor de Deus, não precisariam. A outra metade precisa, porque o psicólogo é importante e necessário também, amém? Mas é muito importante você descobrir, ser batizado no Espírito, é esta experiência de deixar que o coração, ele comece a ficar em chamas, amém? Que o nosso coração faça com que nós, volto a repetir, abrindo a Bíblia, a gente sinta as palavras saltando no nosso coração. Indo à missa, a gente possa experimentar que do altar jorra a força de Jesus que cura tudo, como diz o Evangelho de São Lucas. Pegando o terço, a gente sinta que não é uma simples repetição de palavras, mas o nosso coração nos eleva até a presença de Deus junto com a Virgem Maria. Portanto, entenda, Jesus, ele diz, do interior daqueles que creem, jorrarão rios de água viva, amém?
do interior do coração daqueles que realmente encontraram a Ele, Jesus Cristo, jorrarão milagres. O batismo no Espírito Santo não é algo fora da igreja, não é novidade inventada. O batismo no Espírito Santo, meu querido e minha querida, é devolver para nós a graça que nós talvez abafamos a partir do nosso batismo. Não é ter outra fé, por exemplo, mudar de igreja, não cria outro cristianismo, porque o batismo no Espírito Santo nasceu com a nossa igreja, amém? O batismo no Espírito Santo, ele tira você do inferno e faz com que você experimente da ponta dos teus cabelos, a planta dos teus pés, você experimente o poder maravilhoso de Deus, amém? Fica de pé e nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo o batismo no Espírito. Nós vamos orar. E eu gostaria primeiro que você pudesse. Cadê o irmão lá, os irmãos lá? Irmão Luiz, não vou te chamar de Gabriel, amém? Que lá no encontro... Eu sei que você é fã do irmão Gabriel. Eu sei, o outro que foi embora. Ele foi embora? Então vem aqui, amém, aleluia. E olha, só que ninguém saia do lugar, tá bom? Durante a oração, eu vou pedir que a irmãzinha que tira, eu vou passar aqui no meio, tá? Eu não sei quem é que tira aqui as grades aqui, ou o senhor ali. E nós vamos orar para que você tenha esta experiência do batismo no Espírito, amém? Nós vamos orar, mas eu gostaria que você se entregasse. Eu não esqueço nunca, quando eu participei da primeira experiência, eu tinha 18 anos, então não faça as contas, né? Mas eu tinha 18 anos, e eu não esqueço a emoção que me deu aquele encontro. Eu sempre fui católico, mas eu saí daquele encontro e eu passei a ser conhecido como o padre da Bíblia, porque em todos os encontros eu levava a Bíblia e pregava com a palavra. A minha igreja foi a primeira igreja no Brasil a gente usar na missa, mesmo que digam que não é litúrgico, né? Mas muita gente da minha paróquia passou a ler a Bíblia, porque a gente começou a ler ali na Santa Missa, amém? Eu sei que não é muito litúrgico, né? Mas foi assim que o Espírito Santo me inspirou para que as pessoas entendessem. A palavra não é livro, a palavra é uma pessoa, Jesus Cristo, amém? Que se fez carne no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. A segunda coisa que aconteceu, a minha oração mudou. A minha oração mudou, era uma oração muito formal. Eu era primeiro aluno de religião do colégio dos salesianos, né? Mas era muito formal, né? Eu era da equipe de liturgia, do grupo de jovens, eu era tudo que se podia imaginar naquele tempo, eu participava. Mas eu sentia como Nicodemos que ainda estava faltando algo, o principal, amém? Que é esta ação do Espírito, que nos dá uma alegria, que nos dá o desejo de realmente a gente mergulhar na presença de Deus, amém? Naquele dia eu saí, segunda-feira, fui comprar uma Bíblia completa. Eu só tinha o Novo Testamento, como bom católico só tinha o Novo Testamento, porque eu achava difícil demais ler o Antigo Testamento. Eu tinha 18 anos, portanto são mais de 50 anos atrás, né? Depois comprei os únicos 3 livros que tinha, eu queria entender aquilo, porque ainda era novo dentro da igreja católica. Mas mais tarde eu descobri que nunca tinha sido novo, sempre foi aquilo que a igreja viveu desde o início, amém? Sempre foi.
É por isso que o Papa Paulo VI, na Basílica de São Pedro, quando se encontrou pela primeira vez com os carismáticos, ele disse: esta renovação é uma nova chance que Deus está dando para a sua igreja. Uma nova chance. Portanto, uma nova oportunidade. Isso significa, preste atenção, não caia na conversa daqueles que dizem: você precisa de uma religião nova. Porque é a mesma coisa que aquele marido, que eu não vou dizer nada em respeito ali às senhoras, mas aquele marido que a mulher junto dele luta a vida inteira. Quando ele fica abonado, ele faz o quê? Se separa dela e casa com uma de 20 anos. Quando uma pessoa diz: você precisa de uma coisa nova, dando a impressão que a igreja católica é velha, procure sempre lembrar: a igreja católica nasceu com a palavra de Jesus, que disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, você não precisa de uma religião nova, é conversa do diabo. O que você precisa é deixar o Espírito Santo, que agiu na Virgem Maria, agir, se mover em você, e Ele vai restaurar a sua vida pessoal, vai restaurar a sua vida de casal, vai restaurar o relacionamento pais e filhos, vai fazer com que você seja um novo homem. Quem está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, é uma nova criatura. Passou o que era velho e tudo se fez novo. Amém? Vamos cantar uma música que inspire, e depois nós vamos orar pedindo o batismo no Espírito. O irmão Gabriel é que no nosso encontro lá em Itapecerica, toda hora dele, lá em São Paulo, é que eu tô ele cismou que eu era o irmão Gabriel. Não, gosta tanto do irmão Gabriel. É que eu tô ficando velhinho, eu esqueço. Padre, isso que o senhor disse, que Paulo VI profetizou sobre a igreja, que a renovação carismática é esse novo, essa nova chance, essa renovação. Essa palavra profética do Papa é para a sua vida também hoje. E o batismo no Espírito Santo da parte dele, ele está agora ardendo em chamas, querendo vir, mas depende da abertura do seu coração. Peça agora, não seja só uma canção, seja um clamor. Peça, diga que você quer um batismo, você quer essa nova chance, você quer essa nova experiência, você quer sair desse mais ou menos, e você quer ter uma experiência viva com Jesus, como nunca antes você teve. Mesmo você que já recebeu o batismo no Espírito Santo, peça, é sempre novo. Peça ao Espírito Santo, peça. Levante os braços, abra o coração, permita que através deste canto o Espírito Santo te inspire. Lá onde entrou talvez ranço, desânimo, lá onde você está se sentindo fraco, fraca, lá onde você está precisando se levantar, ou quem sabe é a primeira vez que você está vindo, porque alguém te convidou. Hoje é o dia de Deus para a tua vida. Vamos lá. Oh, vem Espírito Santo. Levante os seus braços. Vem Espírito Santo. Deus é maravilhoso. Vem me tocar, vem me renovar, me faz novo, novo, me faz novo, novo. Ó, vem Espírito de Deus. Ó, vem Espírito Santo. Vai experimentando, vai recebendo. O Espírito Santo está se movendo. Não resista, entregue-se, deixe Ele entrar aonde você não é capaz de entrar.
Santo de Deus, meu coração deseja-te. Ó, vem Espírito Santo, vem com a tua unção. E ela cheira la candela, cheira la banda, la cheira la candela, anda la cheira la candela, cheira la candela. Se você está precisando de uma fé que remove montanhas, o Espírito Santo está pronto a dar você. Se você necessita fé que acalma as tuas tempestades interiores, o Espírito Santo quer realizar isso. Shindala candala shiera la bandala iera la iera la candala shiera la candala bandala shiera yara la candala iera bandala shiera yara la candala bandala shiera yara la candala bandala shiera la candala bandala shiera la candala bandala shiera. Não tenha medo de levantar os braços. Vá se entregando. Deixe o Espírito Santo orar em você, através de você. Ele sopra nesse lugar. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Sopra na vida desse filho, dessa filha. Faz obra nova. Eu me deixo, Espírito Santo. Eu me deixo batizar no teu amor. Eu me deixo encharcar, encher da tua graça. Eu recebo os teus dons. Eu recebo a tua efusão. Vai dizendo ao Espírito Santo que você se rende a Ele, que você se entrega a Ele. Vá se rendendo. Deixa o Espírito Santo orar. Crianças agora estão sendo batizadas no Espírito Santo. E o Senhor vai fazer dessas crianças grandes profetas, grandes apóstolos do seu reino. O Senhor está tirando pessoas da escuridão, da depressão. Está te dando o dom de cura, para não só ser curado, mas curar outros que estão na escuridão. O Senhor está derramando os seus dons. O Senhor está soprando no meio de nós. Receba, receba. Diga ao Espírito Santo: eis-me aqui, estou à tua disposição. Faze de mim o que quiseres. Eis-me aqui, Espírito Santo. E receba o batismo no Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu quero agora, pegue na mão das pessoas que estão próximas. Vai só solando suavemente. E eu quero convidar o irmão Luiz, o irmão Gabriel, vem para cá. Segure nas mãos. Nós vamos orar. Normalmente, o batismo no Espírito, um dos gestos usados dele é a imposição de mãos. Mas você vai estar segurando na mão. Nós vamos estender as nossas mãos e nós vamos orar para que da ponta da cabeça à planta dos pés seja avivado em você o fogo do Espírito que você recebeu no seu batismo, que foi confirmado no crisma, e que a cada santa missa Jesus renova.
Tem um santo chamado, não sei se conhecem, Santo Efrem, a lira do Espírito Santo. Ele diz no escrito dele que quando o sacerdote estende as mãos na hora da consagração, é o batismo no Espírito sendo renovado. Amém? É o batismo. O Espírito vem sobre o pão e sobre o vinho e sobre toda a assembleia para manter o fogo. Amém? Depois, preste atenção nesta palavra do apóstolo Paulo. Não tenha medo de orar em línguas. Amém? Não imite o vizinho, é dom. Se ele quiser dar, ele dará. Paulo vai dizer aqui: o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Romanos 8, 28. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o próprio Espírito ora em nós, com gemidos inefáveis, a linguagem do Espírito. Amém? Quantas vezes eu não sei como orar, não significa substituir a oração com palavras, mas quantas vezes eu tenho, quantas vezes eu tenho dificuldade, e antes de começar a oração com as palavras, eu começo a orar no Espírito para fazer esta introdução, e o Senhor dá unção. Amém? Podemos estender as nossas mãos. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vai recebendo, vai recebendo. Pai maravilhoso, Pai bendito, da ponta do cabelo, da cabeça até a planta dos pés, vem com este fogo celestial. Vem realmente batizar no Espírito, vem renovar a graça do batismo, incendiando o coração, renovando a graça do crisma e dando a experiência do poder e da unção de cada Eucaristia. Vem Espírito Santo com as tuas línguas de fogo, vem com os teus carismas, derrama o teu fogo, produz o teu fruto nestas vidas. Vá orando no Espírito, vai deixando o Espírito Santo dar a você esta nova linguagem, vai deixando o Espírito Santo te dar a linguagem do céu, dos anjos. Candala shayara la candala shayara la candala shayara la candala yara la candala shayara la candala shayara. Obrigado, Senhor. Quando nós oramos em línguas, o Senhor nos dá a paz. Quando nós oramos em línguas, nós experimentamos o mover do amor de Deus em nós, nos renovando. Quando oramos em línguas, acontecem libertações, curas, porque é uma oração que o diabo também odeia. Por isso, levante os seus braços agora, procure se entregar. Entregue-se, porque o Senhor está avivando a tua fé. O Senhor está te dando a alegria de você ser católico. A Virgem Maria está segurando na tua mão e dizendo: deixa o Espírito Santo agir, como Ele agiu formando Jesus em meu ventre. Abre os teus lábios, abre os teus lábios e deixa o Senhor orar em você, como Ele quiser, como Ele quiser. Deixa o Senhor orar em você. Amém.
Aleluia. Bata palmas para o Senhor. Bata palmas.